Bem-vindos ao podcast da Maratona da Saúde, Curiosidades com Cientistas em Tempos de Pandemia. Este podcast tem o apoio do BPI e da Fundação La Caixa e é gravado nos estúdios da Unidade de Computação Científica da Fundação para a Ciência e a Tecnologia. O segundo de 3 episódios é dedicado às vacinas para a Covid-19. São nossas convidadas Helena Florindo, coordenadora do Grupo de Investigação Bionanociências no Instituto de Investigação do Medicamento e professora na Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, e Joana Camilo, diretora executiva do Gabinete Creating Health da Universidade Católica e presidente da Associação Dermatite Atópica Portugal. Helena e Joana, a palavra é vossa. A Helena Florindo coordena um grupo de investigação multidisciplinar, é formada em ciências farmacêuticas e trouxe na área das doenças infecciosas e precisamente do desenvolvimento de uma nova vacina. É por isso que começo por lhe perguntar, o que são as vacinas e para que servem? Olá, boa tarde. Antes de mais, queria agradecer o convite para estar aqui hoje a falar um bocadinho sobre vacinas no geral e o nosso trabalho. Ora, vacinas são estratégias que existem para estimular a nossa proteção própria do nosso organismo contra agentes estranhos, que nos protegem contra várias doenças desde pequeninos e que algumas delas já estão erradicadas hoje em dia graças a estes produtos que nós temos. Até ao surgimento da pandemia, muitas pessoas possivelmente não se lembravam e ou reconheciam realmente a importância das vacinas. Qual é que é o impacto das vacinas no controle das doenças infecciosas ao longo dos tempos, em doenças, por exemplo, como a varíola, que foi considerada extinta há cerca de 41 anos, precisamente pela Organização Mundial de Saúde, ou rubéola, sarampo, hepatite? É verdade, e nos últimos anos também fomos sendo confrontados com movimentos anti-vacinas, não é? Em que se começava a pôr em causa a vacinação e a proteção de grupo que estas vacinas permitem e que permitiram a erradicação de doenças como a varíola. Hoje em dia eu penso que já é claro, e apesar de mesmo antes haver um trabalho imenso da parte das equipas clínicas de enfermagem, todas as pessoas muito empenhadas em que comunicassem e transmitissem essa informação, nomeadamente aos pais das crianças, para que não deixassem de vacinar, e nós cá em Portugal felizmente temos um plano de vacinação gratuito e universal e que estava disponível para todos nós. Hoje em dia, penso que já é muito claro, sim, a pandemia veio relembrar as pessoas desta importância e por isso eu penso que terá impacto não só para nos ajudar a ultrapassar esta pandemia, mas também a voltar aos números de vacinação que tínhamos antigamente. Realmente é muito importante lembrar que as vacinas não só protegem as pessoas que as recebem, mas também as pessoas da comunidade que não podem ser vacinadas e por isso quem puder tem mesmo de ser vacinado. No caso da Covid-19, quais as diferenças entre as vacinas que já estão disponíveis? Sim, aquelas que nós temos, por exemplo, aprovadas em Portugal, a vacina da Moderna, não é? E da BioNTech Pfizer, são à base de nanopartículas, como se nós quiséssemos explicar, são partículas, são esferas muito pequeninas, que no seu interior fazem o transporte do RNA mensageiro. As vacinas, por exemplo, da AstraZeneca e da Janssen são já à base de capas virais que no seu interior não têm o RNA, mas têm antes o DNA que vai codificar para a proteína do vírus. Muito bem. Realmente algumas pessoas manifestam algum receio perante a vacinação porque as vacinas parecem ter sido desenvolvidas de forma mais célere. Tendo em conta que o percurso normal de desenvolvimento de vacinas demora cerca de 10 anos, e por exemplo temos a vacina de Oxford, da AstraZeneca, contra o vírus da Covid-19, que foi desenvolvida em 10 meses, acha que por terem sido obtidas num tempo recorde, as vacinas passaram por menos ensaios clínicos e por uma menor avaliação científica do que nas vacinas anteriores? Não, de todo. Houve vários fatores que permitiram que este desenvolvimento fosse ultra rápido, não é? E podemos começar e verificar que primeiro as próprias empresas que estavam no desenvolvimento destas e que estão na gênese do desenvolvimento destas vacinas já aprovadas, já estavam a desenvolver este trabalho há décadas. Por exemplo, no caso da Moderna já estava a ser utilizado o mesmo sistema para o tratamento do cancro, não era uma vacina terapêutica. Esse é um dos fatores que permitiu a que estas empresas rapidamente fizessem a adaptação da sua investigação e do conhecimento que tinham gerado nos últimos anos para este caso específico.
Em paralelo, houve também um grande empenho da comunidade científica e das autoridades reguladoras, em que, em comunicação quase em simultâneo, foram avaliando os resultados que foram sendo obtidos nos ensaios clínicos e de uma forma simultânea e não sequencial, que é aquilo que tradicionalmente é feito. O que se pouparam aqui neste processo vários meses em cada uma destas etapas dos ensaios clínicos. Ou seja, não se ultrapassaram nenhuma destas fases, avaliou-se a segurança e a eficácia destas vacinas. Aquilo que foi feito foi que, além dessa avaliação, a própria produção em larga escala, não é? À escala laboratorial, já estava a acontecer. Portanto, as empresas também assumiram este risco, o que permitiu que, ao fim de 10 meses, 1 ano, tivéssemos estas vacinas à nossa disposição. Muito bem. A Helena há pouco falou das questões de segurança e essa é uma das preocupações das pessoas. A maioria dos sintomas que surgem depois da administração das vacinas, especialmente na segunda dose, não são perigosos e são sinais de que o nosso sistema imunitário está a responder ao efeito da vacina. Mas muitas pessoas ficam com receio. Em relação aos potenciais efeitos adversos das vacinas, acha que as pessoas estão bem informadas sobre o risco-benefício das vacinas? É verdade, como a Joana estava a dizer, estes efeitos adversos são expectáveis, são sinais em como o nosso organismo está a reagir àquela proteína que está a ser produzida e que está a ficar alerta para que, caso sejamos infectados, não é, ele o combata e o elimine antes que tenhamos sinais da doença. É verdade que a chave passa por informar as pessoas e dizer-lhe exatamente o que é expectável que aconteça, que pode acontecer. A maior parte destes efeitos adversos são raros ou muito raros, aqueles que são mais consideráveis, e desde que a população esteja informada e perceba que, ok, pode acontecer isto, se eu tiver esta vermelhidão ou a dor de cabeça, é normal que aconteça. Em Portugal, esta semana, ou desde o início da semana passada, o Infarmed colocou à disposição informação exatamente sobre os efeitos adversos que estão reportados em Portugal para cada um dos tipos de vacinas que estão aprovadas. Portanto, para a Moderna, para a Pfizer, para a AstraZeneca e para a Janssen. E eu acho que isso ajuda bastante a desmistificar a ideia de que umas têm mais efeitos adversos do que outras e quem consultar verá que os efeitos adversos são muito comuns àqueles que até nós vemos nas nossas crianças quando são vacinadas contra doenças como o sarampo, por exemplo. Realmente, o acesso à informação é vital e numa situação, numa pandemia, e quando estamos aqui a falar de intervenções baseadas em vacinas, o acesso à informação e a informação obtida de forma clara e transparente é sempre muito importante para ganhar a confiança por parte de todos. Voltando um pouco à investigação que a Helena realiza no grupo de Bionanociências do Instituto de Investigação do Medicamento, e sabendo que a Helena está a desenvolver uma nanovacina juntamente com a sua equipe para a Covid-19 e que é diferente de todas as outras. Antes de começarmos a falar um pouco mais sobre a sua área de investigação e desenvolvimento da sua vacina, o que é que são as nanovacinas ou vacinas nanotecnológicas e quais as diferenças em relação a outras vacinas? A grande diferença é que nas outras vacinas nós temos os tais antigénios, não é? E os adjuvantes administrados em solução ou livres, não é? Entram no nosso organismo dessa forma e, portanto, acabam por se difundir nas diferentes células. Estes nanosistemas, estas pequenas esferas, acabam por ser elas a ter no seu interior esses antigénios, que podem ser proteínas, péptidos ou os tais RNA agora, não é? O mensageiro, e irão entregar estes antigénios, portanto, em maior quantidade, para as suas células-alvo, que são os tais células apresentadoras de antigénio, não é? Depois elas sim vão despoltar toda a resposta imunológica e a proteção que precisamos, quer seja pela produção de anticorpos ou pela proteção pela resposta induzida pelos próprios linfócitos T ou células B. E aqui está a grande diferença entre estas partículas e quando elas são difundidas quando os antigénios são libertados de forma não direcionada para estas células-alvo, é que o tipo de resposta que se obtém é uma resposta muito equilibrada, entre os níveis de anticorpos e, por outro lado, também a resposta celular, por exemplo, que é uma resposta que é muito importante no caso da Covid-19. As nossas partículas, a diferença, por exemplo, entre elas e a vacina da Moderna ou da Pfizer-BioNTech é precisamente que as nossas não são lipídicas, não é? Não são formadas por lípidos, são
polímeros, são compostos totalmente sintéticos também, e no seu interior não tem o RNA mensageiro. Este RNA mensageiro é que irá dar origem à proteína, não é? Que depois tem que ser, vamos dizer, tratada pelas células apresentadoras de antigênio para que possam apresentar esse antigênio e utilizá-lo, alarmar o nosso organismo para a presença do vírus, caso ele venha a estar presente. No nosso caso, nós passamos essas fases. Portanto, aquilo que nós damos ao nosso organismo são essas tais pequenas porções da proteína que são importantes para alertar o nosso organismo. E esta é, assim, a maior diferença entre elas e que, por isso, como estamos a falar de pequenas frações de proteína, também tem maior estabilidade do que o próprio RNA, que por si só é uma molécula instável. Muito bem, isso justifica porque é que optaram por proteínas do vírus da SARS-CoV-2, em vez do RNA mensageiro, como no caso de outras nanovacinas, como da Pfizer. Antes da pandemia, estava a desenvolver estas vacinas com o objetivo de serem aplicadas no tratamento do cancro. E realmente é muito interessante este exemplo de versatilidade da aplicação do conhecimento que estava a obter para permitir adaptar uma tecnologia já desenvolvida para uma doença em particular e que agora vai ser usada noutra doença. Portanto, inicialmente o alvo era o tratamento do cancro e agora é o combate à infecção pelo SARS-CoV-2. Como é que é possível esta adaptação? E é algo fácil, um procedimento fácil? Eu penso que, tal como nós, outros grupos, aquilo que sempre se preocuparam quando desenvolvem uma vacina ou desenvolvem qualquer terapêutica, por exemplo, para uma doença, é não só desenvolver o produto, mas também caracterizar a forma como ele funciona, não é? Tentarmos perceber, por exemplo, no nosso caso, quando desenvolvemos as vacinas para os diferentes tipos de tumores, e porque cada cancro acaba por ter células imunológicas, não é? Que vão ter um papel mais preponderante do que outras, nós estávamos a trabalhar nessa caracterização e durante esse processo percebemos que as nossas vacinas permitiam não só a tal resposta celular que nós procurávamos, que fosse citotóxica para destruir as células tumorais, mas que também permitia a indução e a secreção de anticorpos, a produção destes anticorpos. E que estes anticorpos eram diferentes daqueles que quando nós tínhamos, lá está, as tais frações da proteína injetadas de forma livre. Quando surgiu a pandemia, a ideia, e se começou a saber muito rapidamente, também graças ao facto da informação ficar disponível quase de imediato, não é? A comunidade científica, de facto, empenhou-se bastante em disseminar a informação, porque outros grupos podiam utilizar essa informação quer seja para caracterizar o mecanismo da infecção, quer seja para entender os efeitos secundários. Essa informação disponível também levou-nos a perceber que a resposta imunológica que seria necessária para destruir o vírus não seria somente, não poderia somente recorrer aos anticorpos, também seria preciso a tal resposta mediada por células. E nós sabíamos que a nossa partícula o permitia. E então foi relativamente fácil, porque trata-se de uma plataforma em que aquilo que nós fizemos é quase como que um puzzle foi substituir uma das peças do puzzle por outra que tem exatamente o mesmo tamanho, embora os seus constituintes sejam diferentes e por isso a resposta será direcionada para o SARS-CoV-2 e não para a célula tumoral, por exemplo, durante o nosso trabalho. Muito bem, aproveitando o seu paralelismo, será agora possível também que o conhecimento dos mecanismos para a vacina que estão a desenvolver, poderem ser aplicados a outras doenças, para além do cancro e da Covid-19, por exemplo, para as doenças autoimunes, que é realmente uma área que me toca muito? Eu penso que sim, aliás, a comunidade científica também já está a desenvolver trabalho, principalmente nos últimos anos, nesse sentido, porque nas doenças autoimunes, embora cada doença tenha a sua patofisiologia muito particular, consegue-se perceber que a indução de uma resposta imunológica não é que não devia existir, que em alguns casos é despoltada, por exemplo, por um antigénio. Noutros casos não se sabe exatamente o que é que origina aquela resposta imunológica, mas sabe-se, por outro lado, quais são as células que estão por trás dessa resposta. E então aquilo que se tenta perceber é de que forma estas vacinas poderão reorganizar essa resposta imunológica no sentido de estimular umas células que deviam ser estimuladas para se sobreporem àquelas que estão a induzir uma resposta que não é desejável contra algo que é nosso. Portanto, certamente eu penso que nos próximos anos, e não vamos precisar de esperar muito tempo para termos algumas estratégias de vacinação contra, por exemplo, a artrite reumatoide.
São excelentes notícias e realmente os próximos tempos serão muito promissores para a resposta a outras doenças que continuaram naturalmente a coexistir, a ter impacto na sociedade, para além da Covid-19, claro. Relativamente à vacina, eu creio que se chama, pelo menos o nome provisório é Covax, não sei se estou certa, mas em que fase é que está o desenvolvimento da vacina? Se tudo correr bem, quando é que não poderemos esperar uma vacina já disponível para as pessoas? Sim, Covax foi o nome que nós demos quando submetemos a candidatura, por exemplo, ao programa Caixa Impulso do La Caixa, da Fundação La Caixa. Na realidade, depois apercebemos que o mesmo nome era utilizado pela Organização Mundial de Saúde para a estratégia da vacinação em países emergentes, não é? O nome ainda não sabemos, mas na realidade nesta fase nós terminamos os ensaios pré-clínicos, portanto confirmamos e selecionamos o nosso candidato, a nossa formulação candidata, que sabemos que produz os anticorpos que precisamos e que eles são neutralizantes, portanto neutralizam o vírus caso o encontrem. Neste momento aquilo que nós estamos a tratar é da produção em larga escala, portanto, a uma escala que já permita que tenhamos o produto para que seja utilizado em ensaios clínicos. E aí, aquilo que nós estamos à espera para fazer esse pedido à autoridade reguladora é mesmo conseguirmos garantir o financiamento que precisamos para essa transposição de escala e depois dessa fase, eu diria que entre 9 meses a 1 ano teríamos a vacina disponível. Muito bem. Voltando um pouco também a outras preocupações das pessoas, e das pessoas e das autoridades também, é que as vacinas em desenvolvimento possam ser eficazes também contra as novas estirpes que vão surgindo. É fácil adaptar o aparecimento a novas estirpes? E sim, portanto, sendo possível, é fácil? Sim, por exemplo, no caso das vacinas que estão aprovadas, a da Moderna e como é do caso da Moderna e da Pfizer, o mRNA e essas empresas já produziram vacinas para as novas estirpes, porque aí trata-se de substituir o RNA mensageiro, não é, para codificar a proteína associada a essa nova estirpe. No caso da nossa vacina, é um bocadinho o mesmo processo, ou seja, identificarmos se estas tais porções da proteína que nós temos foram afetadas por essas mutações que surgiram nas estirpes, nas novas estirpes. Até ao momento, a nossa formulação candidata não foi alterada nas novas estirpes. Portanto, é expectável que aquilo que está a ser produzido em termos de anticorpos vai ser eficaz também contra as novas estirpes, e esse é um dos ensaios que nós estamos a terminar exatamente neste momento, é a confirmar que a neutralização se mantém. Mas caso isso não aconteça e venham estirpes no futuro que alterem uma pequena porção da proteína que nós estamos a usar, então será, lá está, substituí-la pela outra. Muito bem. Este é o desenvolvimento de uma vacina que está a decorrer em Portugal. Qual é que é para si a importância de desenvolver a investigação para uma vacina contra a Covid-19 num laboratório em Portugal? E quais são os potenciais impactos que isso traz? Esta vacina, este nosso trabalho, à semelhança do trabalho que estamos a desenvolver na vacina para o cancro, é uma parceria com o grupo da professora Ronit Sachi-Fainaro, na Universidade de Tel Aviv, em Israel. E isto tem-nos permitido avançar mais rapidamente, quer na área do cancro, quer nesta área da procura e no desenvolvimento da vacina para a Covid-19, porque nós basicamente estávamos a desenvolver os ensaios em paralelo em Lisboa e em Tel Aviv. Eu acho que será desejável e acho que existem condições em Portugal para que haja a produção de vacinas, e que deve ser uma das estratégias que deve haver empenho para que no futuro, caso tenhamos outras situações semelhantes, possamos fazer nós próprias a produção das vacinas em Portugal. Tem sido, e é claro para todos, que os países em que a disponibilidade de vacinas é bem maior são aqueles em que a sua produção está a decorrer em casa, não é? E não está dependente de exportação dessas vacinas. Em Portugal existem indústrias dedicadas à produção de injetáveis, e na realidade a vacina é um injetável. É claro que terá que haver sempre adaptação da estrutura, não é? Dependendo do tipo de vacina que estamos a falar e da metodologia que é utilizada para o seu fabrico, mas não é nada impossível e é perfeitamente fazível. Claro que requer investimento, requer tempo, porque esta adaptação não se faz do dia para a noite, mas é algo que nós nos devemos focar para que estejamos preparados para uma próxima pandemia. Claro. Falou há pouco da importância do investimento e do financiamento, e o projeto ao abril do qual foi
também possível o desenvolvimento da sua investigação foi através do programa Caixa Impulso, que foi lançado pela Fundação La Caixa e que pretende ajudar a encontrar soluções de combate à pandemia. Qual é a importância deste financiamento e como é que ele está a ser aplicado? Este financiamento foi muito importante, porque nós tínhamos financiamento sim, mas para o desenvolvimento da vacina na área do cancro, e na realidade no início adaptámos parte desse financiamento para que pudéssemos desenvolver logo e perceber se a nossa plataforma era promissora ou não, e inclusivamente foram esses resultados que nós utilizamos para suportar o nosso projeto quando foi submetido à Fundação La Caixa e que lhes permitiu perceber que de facto o produto era promissor. Este programa também é muito interessante porque é o La Caixa Impulse, que também tem o objetivo de ajudar os investigadores a precisamente fazer o salto do laboratório para a clínica e, portanto, ajuda-nos também e tem um programa de acompanhamento em que nos ajuda a perceber como será a forma mais rápida e sem ultrapassar qualquer fase de desenhar os ensaios clínicos mais adequados para que respondam às questões que são mais prementes para esta doença, por exemplo, o apoio ao nível da propriedade intelectual, à fundação de uma empresa no futuro, e esse apoio é muito importante para nós investigadores o La Caixa tem esse acompanhamento muito próximo. Portanto, não é apenas um financiamento em que é passivo, não é? No fundo, que nos ceda o dinheiro para que nós possamos desenvolver os ensaios, mas também nos acompanha no processo para que nos ajude a crescer com parcerias que a própria Fundação La Caixa tem com outras entidades. Realmente, o programa Caixa Impulso é uma boa prática que é importante ser o mais possível generalizada, de forma a apoiarmos cada vez mais iniciativas de serem apoiados cada vez mais iniciativas e projetos. Verdade. E como vimos, as vacinas para a Covid-19 não teriam sido possíveis sem os avanços científicos que têm acontecido ao longo das várias décadas. Acha que a sociedade civil tem noção da importância da ciência e de um apoio regular à investigação científica que vai para além dos tempos da pandemia? Eu espero que o reconhecimento que nós estamos a sentir atualmente do nosso trabalho e de uma maneira geral, felizmente, a própria comunicação social tem estado não só a focar no trabalho de investigação que está a ser feito na área da Covid-19, mas também nos avanços que os nossos cientistas em Portugal estão a fazer noutras áreas, em diversas áreas, quer na área do cancro, quer noutras doenças. Eu espero que isso se mantenha e eu acho que, com todos os aspectos negativos que esta pandemia trouxe, um aspecto positivo que eu tiro é que, na realidade, as pessoas que falam connosco reconhecem que o trabalho que nós fazemos nas universidades tem impacto e pode ter impacto na sua própria vida. E eu acho que isso vai manter, sim. Muito bem, isso realmente é um reconhecimento que é muito importante, como forma de motivação, mas também de perpetuação da necessidade de financiamento. E realmente com a atual pandemia e noutras circunstâncias também, mas verificamos cada vez mais a importância de comunicar a ciência de forma clara e de forma a que as pessoas percebam a sua importância e o seu impacto. É muito importante que a investigação e os seus resultados sejam claramente divulgados e reconhecidos pelos cidadãos. Parece-lhe importante, ou como pode ainda ser mais potenciado, o envolvimento da sociedade civil, nomeadamente no financiamento da investigação científica? Sim, eu acho que nós em Portugal estamos no bom caminho e acho que honestamente evoluímos muito nos últimos anos, em que as pessoas não só reconhecem que é importante, como nós próprios somos abordados por pessoas individuais que nos questionam em como nos podem ajudar, como nos poderiam ajudar a evoluir mais rapidamente. E associações como, por exemplo, a Maratona para a Saúde e a própria outras privadas, como por exemplo da Fundação La Caixa, têm um papel enorme nesse sentido. Não só no financiamento, na divulgação e na comunicação, mas também até no próprio co-desenvolvimento da investigação, as pessoas, como utilizadores finais e associações que as representam, poderão também, dentro daquilo que lhes compete, dentro do seu alcance, poder contribuir para o avanço da investigação e para que realmente seja uma investigação que vai ao encontro das reais necessidades. Helena, foi um prazer e uma honra. Foi um prazer, foi todo meu. Obrigada.